doesn't. You're listening to The Omega Cast. Mission. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Aê, galera! Estamos começando mais um Omega Cast. Aqui quem fala é Liv Cat. E hoje estamos aqui com a Cafeína, do Papo Dela. Oi, meninas! Tudo bem? Eu sou a Cafeína. Um prazer estar aqui nesse Papo Calcinha, né? E também estamos com a Nath, do Nath Papo. Olá, amigos e amigas. Eu sou a Nath e hoje eu vim contar pra vocês que, cara, eu só me fodo. Acabou o podcast, esse é o resumo. Obrigada, tudo de bom pra vocês. Beijos. Exatamente. Podcast de hoje, desilusões amorosas contadas pelas meninas. Já que no ano passado, o podcast só teve cueca contando suas desilusões. Esse ano, as mulheres invadiram pra falar que elas também choram. E choram muito. Então, esse podcast tem o lindo pseudônimo de Eu Só Me Fodo Nessa Merda. Que bonito. Nossa, eu fiquei romântica agora. É tão adequado. E agora tá tão na moda falar que mulher não tem coração, que mulher ilude os caras, que mulher tem coração frio. Vocês vão ver, cara, vocês também são filhas da puta. São muito filhas da puta. A gente aprendeu com vocês, aliás. É, obrigada. Claro. Não. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking. Gente, acho que por questão cronológica, eu sou a que mais tem histórias aqui, né? Porque eu já sou uma jovem senhora e quando a gente fala desilusão amorosa, a gente fala o quê? 2, 3 por ano, né? Não? Não. É, mais ou menos. Mas eu tava pensando todas as histórias até hoje. Teve uma, foi a mais marcante. Eu acho que foi a primeira. Foi o carinha que eu conheci e namorei da minha primeira vez. Eu devia estar lá pelos 17 anos. Não façam as contas, hein? Mas faz tempo. Já faz 84 anos. E meio. E aí... O pessoal usava ombreira naquela época. Naquela época, a gente usava anágua. Estava eu com o meu chapéu passeando pelo parque. Aí conheci um cara que, pra mim, adolescente, era o homem mais lindo do universo, sabe? Assim, eu achava ele lindo, nossa. E eu era gordinha, meio sem graça na minha cabeça, né? Autoestima baixa. Falei, nunca vou conseguir que ele olhe pra mim, né? Mas, por mágica do destino, esse rapaz olhou pra mim. E não foi pra pedir informação. Foi pra perguntar meu nome e eu fiquei toda cagada, toda nervosa, apaixonada, porque ele era lindo, maravilhoso e tal. Enfim, eu não sei como, mas ele gostou de mim e a gente começou a namorar. Não faço ideia por quê. E eu fiquei apavorada. Teve pulo na história aí, vocês não começaram a namorar no parque, né? Não, a gente foi num baile. Um baile, 14? um baile de máscaras, né, na época. Ah, ok. Eu Deixa não sei. Adivinhar, ele usava luva e tinha um relógio de bolso? E veio de cavalo branco. Caraca! Ele tentou colocar o sapato era pequeno, mas eu forcei e tá tudo certo. E deu certo. Tranquilo. A gente começou a namorar e eu apaixonadíssima, com uma autoestima baixa, achando que, tipo, ele vai terminar comigo amanhã porque eu sou horrorosa, sabe? Coisa de adolescente. Mas continuou, até que ele falou pra mim assim, olha, eu estou acostumado com mulheres que fazem sexo. Ele devia ter isso também, 17, 18 anos, e eu era uma donzela virgem, né? Fiquei apavorada. Eu não queria. Sabe quando você fala assim, não, vamos dar um tempo, esperar? Eu tava nervosa, né? Não queria. Aí sempre tem uma amiga maldita, né? Nessa idade, né? Na vida inteira sempre tem. Uma amiga maldita virou pra mim e falou assim, olha, se você não der, outra vai dar. Sempre tem uma vaca. Sempre tem uma vaca. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Autoestima baixa de novo. Falei, vou ter que fazer isso. Mas foi meio, sabe, na obrigação. Sim. E aí rolou a primeira vez com ele na obrigação. O que eu pensei? Bom, eu fiz o que ele pediu, agora ele está completamente apaixonado, vamos casar e ser feliz para sempre, não é mesmo? Tadinha. Corta a cena, uma semana depois. Ele terminou comigo. Uma semana depois, ele virou pra mim e falou assim, olha, você tá começando ainda, eu não tenho muita paciência, vamos terminar. Filho da puta! Oi? Não Tipo, acredito. o que eu fiz errado, né?
nem sabia o que tinha feito aí. Pobrezinha! Meu Gente, Deus! eu achei que eu tinha feito alguma coisa errada, né? Porque eu não era experiente e tal, né? E ele terminou exatamente por causa disso, na verdade. Porque eu quero uma mulher, né? Mais vivida, digamos assim. E só que ele não rejeitou a primeira, né? Então, né? E terminou 5 dias depois, dizendo obrigada, valeu pela primeira, tudo de bom. E terminou o namoro comigo. Você imagina o que foi a minha vida naquela semana. Meu Deus, cara. Cara, eu fiquei destruída. Eu me achava. Ó, já comentei, eu foquei na autoestima baixa. Imagina ali. Gente. Eu fiquei 1 ano sem sair Tinha com mais Rivotril ninguém. naquela época? Cara, não, devia ter, mas eu não tinha acesso. Eu devia ter tomado, viu? Tinha álcool, né? Eu tomei uns porre depois. Tá. Nossa, mas eu fiquei mal nisso. E olha, até tirar da minha cabeça que o problema era eu, e eu tinha feito errado e tal, até tirar isso da minha cabeça, demorou um pouco. Eu fiquei meio zoada, época de faculdade, entrei na faculdade e tal. Fiquei meio zoada da cabeça. Uma puta sacanagem, né? Demais. Nossa, que maldade, cara. Ô, cara, não comam mocinhas se vocês não querem ficar com elas. Não comam mocinhas virgens se vocês não querem ficar com elas, cara. É, porque pelo menos disfarça. Fica mais um tempinho, né? A não ser que a mocinha virgem diga pra ti, ó, eu quero te dar, mas é só te dar. Aí beleza, tudo bem. Mas nenhuma mocinha virgem fala isso, é difícil. I hate to turn up out of the blue uninvited, but Eu era uma jovem manceba de 13 anos, quando eu entrei no ensino médio. Eu vim de uma escola, assim, a minha família não tinha dinheiro até eu ter uns 12 anos. Quando a minha mãe pegou a carteira da OAB, a gente subiu, tipo, de não ter comida em casa pra eu poder estudar em uma escola particular e ter o último celular da moda, entendeu? Rica. Foi muito rápido. Não era rica, porque morando em Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, qualquer pessoa gasta muito pra viver, né? Mas meu padrão de vida mudou. Eu passei a ser de classe média, pode ser? E aí eu fui estudar no colégio caro da cidade. E eu era muito ingênua. Não que eu não seja hoje, mas eu era muito mais do que eu sou hoje. E então eu nunca tinha, tipo, pegado na mão de um menino. E lá eu conheci o Matheus. Eu preciso dizer o nome dele porque ele é um grande filho da puta. Ele era um menino alto, loiro e do cabelo liso, assim, muito bonito o cabelo dele. Tipo Leonardo DiCaprio. Sim, estilo Leonardo DiCaprio, só que gordo. Ok, tipo Leonardo DiCaprio hoje. Isso. Aí ele se aproximou de mim. Ele se aproximou de mim logo no começo do colégio. Tipo, as aulas começaram em fevereiro, em março ele começou a se aproximar de mim. Parecia que ele queria ser só meu amigo, só que eu achava ele extremamente charmoso. Então nós começamos a ficar amigos, e aí eu ia na casa dele pra, tipo, a gente jogar videogame, comer coisas e ver filmes e tal. E era tudo super de boa. Aí um belo dia, ele foi me deixar em casa depois de a gente ver uma peça de teatro, e aí ele me deu um beijão, e eu, tipo, só tinha beijado um menino antes dele, e foi só pra perder o bebê pra poder ficar com ele, porque eu não queria fazer cagada. Deu o primeiro beijo, olha aí, eu fazendo a mesma coisa que a menina fez. Já fez um treineiro aí. Aí eu fiquei com ele, e daí em diante, tipo, a gente sempre ficava depois da aula, a gente descia do ônibus, e ele me levava até em casa, e a gente sempre ficava depois da aula. E eu fiquei super apaixonadinha, e foi tão bonitinho. Aí a gente ficou junto, tipo, 1 mês. Pra uma menina de 13 anos, 1 mês é, tipo, a vida. A vida. Aí o que aconteceu? Do nada, ele parou de falar comigo, ele começou a me ignorar, tipo, ele não me disse nada. E aí eu ficava, tipo, cara, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu tava com asa? Sei lá. Aí... A gente sempre se culpa, né? O que eu fiz? Sim, aí eu ficava pras minhas amigas, cara, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Aí eu tinha que ver ele no colégio todo dia, sabe? E eu achava ele perfeito, um deus. E eu ficava, cara, o que eu te fiz, mano? Aí um dia ele parou de descer na mesma parada que eu e começou a ir almoçar na casa da avó dele, pra gente não ter que se topar. E a avó dele é muito longe. E um dia eu desci lá e falei, não, tu vai conversar comigo. Cara, eu tava cheia de atitude. Eu falei, mano, tu quer acabar comigo, tu acaba comigo. Eu não vou morrer, eu não vou me jogar da ponte. Aí ele falou, não, tudo bem, eu acho que é melhor a gente ser só amigo. Meninas, eu sobrevivi. Mas Você chorou quantos dias? Assim, ó, isso foi na quinta-feira, antes da Páscoa. Eu ganhei uma cesta de Páscoa da minha tia. E sabe o que eu fiz, né? Eu comi ela inteira. Eu comi. Meu Deus, acho que eu comi 1 quilo de chocolate naquele final de semana. Mas vocês estudavam juntos? Sim, a gente era da mesma sala. E como é que foi ficar vendo ele todo dia? Aí, segunda-feira eu fui pra aula e eu comecei a sentar bem na frente pra não ter que ver ele, sabe? Mas aí eu ouvi ele falando com os outros e eu comecei a chorar. Chorava, tipo, do nada. As pessoas começaram a perguntar pra mim, eu dizia que meus pais estavam separando, e era verdade. Eu dizia que meus pais estavam separando, eu tava sofrendo por causa disso, mas eu fingia que não era por causa dele. Aí uma das amigas dele veio falar comigo e falou, olha, eu sei que tu tá sofrendo por causa do Matheus, mas eu preciso te contar uma coisa. E aí entra a minha desilusão de fato.
o que que é? Ele tava contigo só porque tu tinha um Nintendo. E eu, o quê? Não, para aí. E aí ela falou, sabe o que que é? É que tem 3 Natálias na nossa turma, né? E eu, sim. E o Matheus, ele tem uma coisa com Natálias. Ele foi apaixonado por uma Natália e ela partiu o coração dele. Então agora ele parte o coração de todas as Natálias que ele conhece. Esse cara é chorou. Que ótimo. E ele só ficou contigo primeiro porque tu tinha um Nintendo. Gente, Peraí. E no final daquele ano, ele começou a namorar a outra Natália da turma e ficou com ela quase 2 anos. Onde é que o narrador da sessão da tarde tá escondido? Cadê? Essa Que história é verídica, acontecido. Nossa, eu posso mandar, tipo, fontes pra vocês, cara. É verdade. O meu pai me zoa até hoje. gente, esse menino devia ter uma você comunidade no mandou isso pra Orkut, família? falar do destruidor de Natálias. É que assim, ó, o meu pai, ele é tipo o meu anjinho, sabe? E eu conto as paradas pra ele. Oh. E aí, ele viu que eu fiquei muito triste, e aí ele veio me perguntar o que aconteceu. E ele sabia, tipo, a minha mãe não sabia que eu tinha, tipo, um namoradinho, mas o meu pai sabia. E ele me acobertava, sempre me acobertou. E aí eu contei pra ele o que aconteceu. E aí ele, tipo, primeiro ele ficou triste, mas depois ele começou a me zoar. Vamos vender esse Nintendo aí. Eu dei o Nintendo pro meu primo. Não quero mais saber desse Nintendo, maldito. Você sabe que, olha, isso é um padrão já, não é da idade. Eu vou contar a minha outra história, que é muito parecida, só que corta a cena, o cara já tinha 28 anos. Fala pra mim, tu tem um Nintendo? Deve ser culpa do Mas Nintendo. é compatível com isso, na idade de 28 anos. Eu tava 6 meses com um cara, era aquela relação em que, tipo, eu buscava ele, levava no trabalho, levava a marmita, depois buscava no trabalho, levava pra casa, sabe? Tipo, era um pacote. Carona grátis. Então, segura isso. Batista. Era um pacote completo, entendeu? E foram 6 meses assim, tal. Então, assim, era do trabalho pra casa e tal. Eu fiquei meio de, tipo, serviçal. Tava legal, eu tava gostando dele e tal. Aí um dia ele não apareceu, e aí eu fui lá no trabalho dele. Aí o chefe dele falou assim: olha, ele pediu demissão e foi embora. E liguei, não me atendeu. E aí falei com os amigos, ninguém sabe dele. Estranho. Bom, a gente no começo sempre pensa assim, né? Tomara que não tenha acontecido nada, né? Passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, você já tá torcendo pra ele ter morrido. Tomara que ele tenha morrido. Porque se ele não morreu. Eu mato ele. Eu mato. Cara, o cara desapareceu por 7 dias. Desapareceu. A mãe não sabia onde estava. O chefe falou que ele pediu demissão. Os amigos, ninguém atendia. Desapareceu. Corta a cena, 7 dias depois, o cara me liga de um barulho meio orelhão, meio da rua, sabe? Não sei de onde era. Aí eu, porra, o que tá acontecendo? Eu não vou falar o nome, quase falei o nome, não vou ser processada. O que tá acontecendo, cara? Você sumiu, saiu do trabalho, não tá morando com a sua mãe, não sei o quê. Aí ele falou, não, sabe o que é? Eu não sabia como te falar isso, mas eu não queria mais namorar com você. Então eu pedi demissão, peguei um ônibus e tô aqui no interior, na casa de um primo meu, pra dar um tempo. E agora eu tomei coragem e tô terminando. Oi? É burro, cara, que loucura. Você pediu demissão, viajou, porque você ficou com medo de terminar comigo? É sério isso? Ele, não, é sério. E tipo, eu queria, tipo, ser sincero com você e tal. Eu só tava com você porque você me dava carona. Ai, eu não acredito que ele disse isso. Puta, cara, a carona é meu Nintendo, cara. Meu Deus. Cara, 6 meses de carona e o cara me some e volta e fala, eu tava com você por causa da carona. Caramba. E aí tu disse que bom, tu tinha o pinto pequeno mesmo. Tinha. Mas não... Não, mas eu fiquei muda. E aí, sabe quando você fica muda 5 segundos e aí tem um ataque de riso? Foi isso. Eu comecei a rir. Tipo, de aquele riso nervoso, né? Tipo, tá falando sério? Aí ele falou, tá, desculpa, cara, não fica chateada comigo, você é uma pessoa legal, mas eu que não sabia como lidar, assim, pra terminar. Bom, enfim, tá terminado, tá? Tá. Bom, tudo de bom, então. Tá bom, pra você também. Outro. Assim, tchau. Caramba. Cara, até hoje eu fico com cara de ué com aquela ligação. Tipo, da onde ele tava ligando, o que aconteceu com ele, não faço a mínima ideia. Mas o cara chegar ao ponto de fazer isso, que quão bizarro foi. Gente, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Graças a Deus. Chuta que é macumba. Se o cara foi desequilibrado. Você a ponto imagina? De pedir demissão, fugir da cidade. Só porque tava com medo de você. Com medo de quê, gente? Eu tava carona só. Eu dava carona, eu não brigava. Cara,
Ele ficou com medo. Acho que ele pediu demissão. Ele pediu demissão porque ele não tinha mais como ir pro trabalho se ele terminasse, né? Não, eu acho que ele imaginou que ia ser uma cena de I Spit on Your Grave lá, Doce Vingança. Sei lá, os homens imaginam a coisa também, né? Acho que ia brigar, ia fazer barraco. Imagina, longe de mim. Mas eu tava preocupada, o cara sumiu, né? Claro, né? Ai, meu Deus. Só tem maluco. Não, eu fiquei, dizer, graças a Deus, eu fiquei meio mal depois, claro, lógico, normal. Mas depois eu pensei, que nem você falou, falei, cara, olha do que eu me livrei, cara maluco. Já pensou, eu caso com um cara desse, o cara tá dentro de casa, a gente discute, ele some um mês. Tipo, eu não fico com medo de discutir sobre o banheiro. Eu tava precisando pensar sobre o que aconteceu. Sobre aquela cueca molhada que eu deixei atrás da porta. Você já pensou? Já pensou se meu carro quebra? Gente, eu tô me sentindo humilhada. Eu não tenho histórias assim sensacionais, que nem vocês pra contar. Eu não diria sensacional, né? Não é muito sensacional, na minha opinião. Não, porque tipo assim, eu só tive 2 relacionamentos até hoje. E o primeiro eu rompi, o segundo eu casei com ele. Então, essa é a parte da desilusão. Não, desculpa. Isso é uma coisa que eu aprendi, cara. Não, mas assim, tipo, a parte da desilusão é quando você vai deitar meia-noite porque seu marido ainda tá editando vídeo pro canal dele no YouTube. Oh, que romântico. Você vai deitar sozinho, assim, e ele lá editando vídeos pro canal dele no YouTube. Aí, no outro dia você acorda, você pergunta pra ele assim, que hora que você foi dormir? Ele, 3 horas da manhã. Que romântico. Muito romântico. Você tá lá na sala, assim, sentada, assistindo Netflix, aí você vem assim pro escritório, aí você olha, ele tá lá no emulador de Super Nintendo, na maior felicidade do mundo. Sei lá, não, mas ó, agora essa hora você tá gravando podcast. E ele tá vendo uma série onde todo mundo some. Eu andei reclamando pro meu namorado que depois de quase 5 anos o romance tinha acabado, que ele não ia fazer aquelas coisas super legais. Aí ele falou que inventou um super rolê pro Dia dos Namorados e só falou pra eu trazer uma roupa pra sair e um salto. Então eu não sei o que a gente vai fazer, mas eu acho que o romance tá vivo. Cara, se tem salto, trem é romântico. Cara, eu não criaria muita expectativa. Eu uso salto todo dia, então pra mim meio que é arroz com feijão, sabe? Culpa. Normal, usa salto. Então, olha, te parabenizo, porque eu subo num salto, 15 minutos depois eu quero jogar ele na cabeça do fabricante. Mas de Dia dos Namorados eu lembrei uma que foi bizarra, assim, quando eu terminei a faculdade eu tava namorando também há 5 anos, que nem a Nath, bastante tempo, e a gente formou uma turma de amigos, sabe, assim. Então, assim, era a turma de 3, 4 casais que saíam sempre e tal. Foi uma época bacana até. E aí, no Dia dos Namorados, ele veio com esse papo também, do tipo, se arruma e tal, vamos fazer um rolê diferente, né? aí você fez aquela depilação separada. E aí você faz aquela completa e tal, aí você pensa, fala assim, é homem, não vou criar expectativa, né? Ele me leva no fliperama, sei lá. Cara, mas não tem nada mais clichê e bizarro no Dia dos Namorados do que aonde? Na casa da sogra. No motel, né? No motel, né? Tá. No Dia dos Namorados tem aquela fila gigante no motel, sabe? Tipo, eu não topo ir no motel. Eu não topo, porque eu não vou pagar pra transar. Se eu posso comer essa grana... Não, se eu posso comprar em Subway, eu falo, não, vamos transar aqui mesmo. Entendeu? Na minha casa, eu não preciso de motel. Motel em Subway. Aqui na minha casa, o lençol é limpinho, eu moro sozinha, não tem então, mas ó, você já mora sozinha, aí já alivia, né? Eu moro sozinha desde os 16 anos, pra mim é muito comum morar sozinha. Tipo, a gente começou a namorar, um mês depois eu fui morar sozinha, então, sabe, eu não preciso de motel, eu preciso de Subway. Não, isso pra mim nos últimos 10 anos funciona, mas quando eu tava na faculdade, eu morava com os meus pais, a gente não tinha o que fazer, né? Tipo, até porque quando o perímetro é muito baixo, eu não tenho muita tranquilidade em fazer essas coisas, sabe? Tipo, o pai tá na sala do lado, sabe? Não dá. Cara, mas só pra terminar esse dia do meu Dia dos Namorados que eu tive, ele pegou meu carro, falou, eu vou dirigir, nós vamos se encontrar em tal lugar com o pessoal. E entrou num motel. Cara, ele combinou com os amigos dele, que era dessa turma de casais, de todo mundo ir pro motel junto.
E, tipo, na fila, os caras do motel tinha um garçom servindo licor, sabe? Na fila do motel. Assim. Ai, que vergonha, gente. Aí você vê, tipo, o teu brother no carro da frente, depois a amiga no carro da frente, todo mundo, ai, você vai ficar onde? Ai, na 12, na 13. Hã? Quê? Quê? E eles acharam, os meninos que combinaram entre eles, né? E eles acharam que isso ia ser super legal pra gente. Aonde? Caralho. Aonde isso é super legal, gente? Meninos, não façam isso. Tipo, você entrar na suíte do motel, tipo, meu brother tá aqui do lado, na suíte do lado. Aí bater na parede, não, gente, não. Não, apenas não. Não, cara. E eles acharam que fizeram um puta negócio legal, divertido, sabe? Foi divertidaço, imagino. Não foi. É constrangedor. Eu achei muito chato. Mas eles acharam a ideia boa, falaram que, a gente achou que ia ser uma puta ideia. Puta ideia, hein? Parabéns. Façam isso dia 12. Assim, dia dos namorados, o dia que você tem pra ficar sozinha com o seu namorado. Pra ele falar eu te amo de vez em quando, porque o homem não gosta de falar eu te amo, não sei. Acho que eles acham que não precisa, né? É a chance que você tem de ouvir um eu te amo, de receber um carinho, assim, de se sentir amada de verdade. Aí o cara combina um programa com os amigos. Com os amigos, com os brothers. Que é divertido, todo mundo. Ele fez, não consigo. Ele combinou um programa com os amigos. Cara, gente, que horror. Vamos fuder, cara. Vamos fuder. Não, todo mundo lá às 7 horas. Vamos, beleza, cara. Vamos. Não. Você imagina a cara das namoradas, né? Porque a gente era amiga, se dava bem, mas assim, não a ponto de todo mundo ir junto, né? Não de combinar o rolê, né? As namoradas com aquela cara, tipo, todos fomos enganados, sabe? Eu tenho uma história de desilusão amorosa um pouco mais... Na verdade, eu tinha pensado que essa ia ser a minha história engraçada. Mas aí a do Nintendo só soou meio engraçada. Então essa vai ser a minha triste. Pronto, resolvido. Pronto. Eu tô procurando uma triste aqui, mas... É tudo tão bizarro. Quando eu tinha 15 anos, eu me apaixonei pelo menino que fazia taekwondo comigo. Ele morava dobrando a minha casa, então a gente se via todo dia. E ele ia pro mesmo colégio que eu, então a gente pegava o ônibus no mesmo lugar e tal. Então a gente convivia pra caralho. E eu acabei ficando amiga dele. E eu tava, tipo, super apaixonadinha, mas o que eu pensava? Eu não vou falar com ele, porque eu achava que eu era horrível, que eu não tinha nada de interessante, que nenhum cara ia gostar de mim, blá 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 blá. Adolescente. Normal. Aí, eu não queria chegar no menino e não queria fazer nada. Aí no meu aniversário de 16 anos, ele me levou um jogo de Play 3 e um perfume de presente. Nossa, aí, presente? ele me... com um beijão. E a gente, tipo, se beijou naquela vez. E logo depois, a gente saiu pra comer alguma coisa e ele foi pra casa e eu fui pra minha casa. E aí eu pensei, ele tem interesse em mim, né? Porque ele me beijou e gastou muita grana comprando presente pra mim. Então eu presumo que ele gosta de mim. Peraí. Deu quase um mês, meninas. E nada dele. Esse é o problema. A gente presume muitas coisas. Né? Aí eu pensei, não, mas ele me beijou, isso significa que ele gosta de mim. Olha a mentalidade da pobrezinha da criança. Uma coisa tem a ver com a outra. E eu comecei a me sentir na friendzone. E eu pensei, não, mas friendzone não existe. É uma questão de tu resolver que tu vai sair dela. Aí eu fiquei meses assim. E eu tinha... Eu fazia inglês e era eu mais uma menina só na turma. E essa menina nunca ia. Então era eu e a professora. E eu confidenciava os meus casos pra professora. E ela, além de me ensinar inglês, ela era minha coach na vida. E ela me disse, cara, tu vai ter que botar um fim nessa história. Tu vai ter que falar pra ele que tu gosta dele. Se ele gostar de ti, beleza, vamos se amar. Se ele não gostar de ti, supera. Aí nós descemos por último na parada do ônibus. Eu esperei todo mundo descer. Aí eu sentei do lado dele, normalmente, assim, como se a gente fosse, tipo, a conversar ou jogar videogames, coisas que a gente sempre fazia. E eu falei pra ele, olha, eu preciso conversar contigo uma coisa. E ele, tá, tudo bem. E eu falei, eu gosto de ti. Aí ele me olhou, processou um tempo, falou, tá bom. Puxou a cordinha do ônibus e desceu, tipo, e foi embora. Caramba! Tá bom? Ok, tudo de bom. E depois disso, ele começou a, tipo, me evitar. E ele não queria mais lutar comigo no taekwondo. Ele não queria mais me ensinar as paradas. Ele não pegava mais o ônibus na mesma parada que eu. E eu fiquei... Aí eu fui falar com ele. Fiquei tipo, cara, eu posso ser tua amiga. Eu tenho maturidade suficiente pra aceitar que não gosta de mim. Que a gente pode superar, sabe? E não, ele, tipo, se virou contra mim e nunca mais foi meu amigo. Hoje em dia ele nem me cumprimenta na rua. Gente... Ele é vizinho do meu pai até hoje e não me cumprimenta na rua nunca mais. Ficou com muito medo de mim, eu acho. Isso é uma bichona! Gente, que horror. Sim, eu fiquei Ele ficou achando com medo que você ia grudar nele, sei lá. Não sei, eu não ia, cara. Eu só falei pra ele que eu gostava dele porque eu realmente precisava botar aquilo pra fora. E, bom, no final daquele ano eu comecei a namorar e tamo aí até hoje. Graças a Deus foi minha última decisão amorosa. Cara, ainda bem.
Eu nem sei se foi decepção minha ou do menino que eu gostava, mas meu primeiro namoradinho com 13 anos, que foi aquele namoradinho de mão dada durante quase um ano, sabe? Assim, a gente ficava na escola de mão dada, tipo, ia até o portão de casa, depois ia pra escola de mão dada. Foi só mão dada, tipo, 9, 10 meses. E eu era muito, como eu disse, com 17 anos eu já era tonta, né? Imagina com 13. Eu não tinha nem beijado. Então, tipo, eu não queria beijar porque eu tinha vergonha, porque se eu beijasse mal, ele ia terminar comigo, sabe? Que eles falam. Então eu ficava, tipo, fugindo e tal. Eu achava, era bonitinho. A gente mandava recadinho pro outro, era namoradinho de recadinho. Aí um belo dia, minha mãe começou a assinar Capricho pra mim. Ai, minha mãe também fez isso quando ela percebeu que eu tava virando mocinha. Exatamente, coisa de mãe. Ela cancelou a assinatura da Recreio e ficou pela Capricho. Coisa de mãe. Na minha época, Capricho tinha, tipo, sei lá, o Cláudio Reines, sei lá. Tipo, era a foto do Bon Jovi, sei lá. Eu comecei a ler Capricho. E eu tava com esse namoradinho já há 9 meses. E eu ficava assim, mas será que ele gosta de mim? Sabe, aquela coisa, acho que ele não gosta de mim, porque hoje ele não me ligou. Aí coincidentemente, tinha uma matéria na Capricho que eu entendi bem errado, ou a matéria era bem ruim. Que aquela matéria dizia o seguinte: se um homem chorar quando você terminar com ele, quer dizer que ele gosta muito de você. Eu acho que foi da compreensão que foi meio torta, mas tudo bem. E assim, tipo, aí tinha vários depoimentos de menininhas e menininhos do tipo, nossa, ela terminou comigo, eu chorei muito porque eu era apaixonado, sabe? Assim, aí na minha cabeça eu falei, já sei, eu vou terminar com ele. Pra ver se ele gosta de mim. Olha que ideia genial que eu tive. Já avisei que vai dar merda isso. Eu gostava dele demais, só que eu não sabia se ele gostava de mim, eu tinha que testar, entendeu? Quando ele me ligou, eu comecei a vir com um papo que não fazia o menor sentido, provavelmente, eu nem lembro direito. E do nada eu falei, a gente tem que terminar. A gente tem que terminar, porque eu não sei se você gosta de mim. Tem que terminar. A lógica mais distorcida do mundo. Aquela lógica dos 13 anos, da Capricho. E eu lá com a Capricho na mão, terminar e tal. Esse menino começou a chorar no telefone, e ele chorava e eu ficava, oba, ele gosta de mim. Oba, ele gosta de mim. Olha que trouxa. Tipo, eu tava feliz que ele tava chorando. Ele não sabe disso, lógico, mas eu tava feliz. Agora ele sabe. Na minha cabeça bizarra de 13 anos, amanhã eu vou pra escola, converso com ele, do tipo, eu vi que você gosta de mim pra caramba, então vamos ficar juntos, sabe? Era só pra testar, na minha cabeça doente, que leu a Capricho. Quarta cena pro dia seguinte, esse moço nunca mais olhou para a minha cara. Tomou? E tipo, ele mora na minha cidade hoje. Eu já encontrei com ele, tipo, com 30 anos de idade. Ele não olha pra minha cara. Tomou? É a mesma coisa que aconteceu comigo. Cara, eu acho que ele ainda gosta de você. Ele é casado com um filho e ele nunca mais olhou pra minha cara. Olha a cagada. Cara, eu aposto que o nome do filho dele é a versão feminina do seu nome. É Cafeíno. É Cafeíno. Você já pensou o que ficou na cabeça desse cara? Ele não sabe até hoje que eu fiz isso por causa da Capricho. Eu só queria chegar pra ele e falar assim, cara, deixa eu contar uma história, sabe? Tipo, 20 anos depois, deixa eu contar a história. Eu só queria que você acha que tu gostava de mim. Eu só queria saber se você gostava de mim. E, tipo, fiquei sabendo, né? Ele gostava. Nunca mais ele olhou pra minha cara. Que bizarro, né? Tomou? Otária! Então, a desilusão foi minha ou dele, né? Dos dois, né? Idiota. Eu acho que foi dos dois, porque tu é idiota o suficiente pra magoar os dois. Cara, eu fiquei bem mal. Sabe quando, tipo, é como se eu tivesse levado fora. Quem é que ele não quis ficar comigo? Ele gostava de mim. Eu dei fora num menino uma vez, porque eu achava que ele meio que me sufocava e tal, era meio estranho. Eu não tava pronta pra ter um relacionamento, eu tinha 14 anos. E aí eu dei um fora nele e depois, tipo, de uns 3 meses eu não conseguia dormir à noite pensando nele. Aí eu voltei a gostar dele. E eu liguei pra ele e falei, vamos se encontrar, vamos conversar. Aí ele foi e me encontrou onde eu descia do ônibus da aula. Aí ele me tascou um beijão e eu pensei, ai meu Deus, eu vou ver o meu romance agora finalmente. Aí ele me deixou em casa. Ele falou, eu só quero que tu saiba que eu não tô a fim de namorar, não. E, olha, mas ele fez a vingativa. Aí eu falei pra ele, como assim não quer namorar não, querido? Eu não falei nada de namorar. E ele falou, não, a gente pode se pegar de vez em quando, tu é bem gatinha. Olha, ele gostava de você ainda, viu, Nath? Mas ele fez isso só de raiva.
A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Aí eu falei, então tá, querido, tudo bem? E quando a gente é adolescente, a gente é idiota, muito idiota. Eu gostava dele, mas eu preferi sofrer do que perder o meu orgulho. Otária. Não fui atrás dele. Resumo da história, hoje ele é hippie. Ah, que dó. Ele era um nerdinho fofo, sabe? Aquele nerdinho amorzinho. Você destruiu a vida de uma pessoa, você sabe. Eu destruí ele. Hoje em dia ele é hippie. E Tá na Cracolândia. ele posta, tipo, fotos de backs no Snapchat, sabe? Ele é esse cara. Você tornou o cara inapto pra vida social. Que dó. Eu estraguei uma pessoa, né? Eu acho que eu devia ser presa por isso. Você quebrou ele. Eu estraguei o cara. Sério, depois disso, ele começou a ficar muito estranho e ele virou super cafajeste. Uns 2 anos depois disso, ele mudou de cidade e deu no que deu. Cara, teve uma desilusão minha que até hoje eu não entendi nada. Aliás, eu queria a opinião, se os homens ouvirem isso, pra me dar uma opinião. Eu não entendi nada. Porque eu tava gostando, até hoje, olha que isso já faz algum tempo, mas até hoje eu penso e falo, o que aconteceu ali que eu não entendi? Até eu tava gostando de um cara, a gente tava saindo toda semana. Mas era aquela coisa assim, tipo, vai pro barzinho, passa a noite junto, sabe? A gente não falava de compromisso, namoro, nada. A gente saía de vez em quando. De boas. De boas. Ninguém falava nada sobre isso. Beleza. Pra mim, não falou nada sobre isso, eu tô solteira, bem. Ok? Tá eu na lei que tu tá solteira. Mas assim, eu gostava dele esperando que ele, tipo, um dia vai querer namorar comigo e tal. Continuava saindo com ele e ao mesmo tempo saía com as amigas, ficava com outros e tal, mas eu tava esperando por ele, sabe? E isso foi uns 5, 6 meses. E aí, num belo dia, ele descobriu que, tipo, 2 meses atrás, eu saí com as amigas e fiquei com um cara. Ele ficou maluco comigo, ele ficou puto comigo. Eu falei, desculpa, mas a gente tava saindo e tal. Ele falou, não, a gente tá namorando desde o primeiro beijo. Oi? Oi? E ele fez um discurso que a gente tava namorando há 6 meses, que eu traí ele e ele terminou comigo e foi embora. E agora corta pra minha cara. Oi? Eu terminei um namoro que eu nem sabia que tinha. Eu levei um pé na bunda de um namoro que eu não sabia que eu tava namorando. Eu traí alguém sem saber. E esse cara me odeia. E eu gostava dele. Você era feliz e não sabia. Cara, o que aconteceu? Eu perdi alguma coisa. Isso é o que acontece quando você e a outra pessoa têm valores diferentes. Ou não conversa, né? Aliás, Não o que eu tem. aprendi com a vida você conheceu alguém? Vamos conversar. E aí, né? O que tá rolando? A gente tá saindo, tá namorando? Conversa. Pergunta antes, gente, pelo amor de Deus. Fica aqui a dica do gordo. Eu nunca, na verdade, eu falo que eu tô namorando há 5 anos, mas eu nunca fui pedir em namoro, na verdade. Então, e aí? Como é que faz? Não, é que foi assim, ó. Nós ficamos amigos por meio de amigos em comum. E a primeira vez que a gente saiu, a gente tipo, criou um grupo no Facebook de galera que tinham um interesse mais ou menos parecido. E aí eu peguei o número do meu boy atual. E aí eu liguei pra ele e falei, vamos na sorveteria, vamos marcar um rolê, tipo, alguma coisa assim. Depois vamos vir pra minha casa, vamos jogar videogame. Pá, eu não tinha Nintendo. Olha que mulher, hein? Mas você já tava com intenção? Já era PlayStation. Eu tinha achado ele gatinho na foto, mas eu tava tipo, se rolar, rolou, se não rolar, rolou. Tava de boa. Mas você tomou iniciativa, legal, hein? Eu sou dessas. Fui eu que beijei ele a primeira vez. Aí, Meu Deus. Eu então cheguei você na que tem que pedir sorveteria. namoro. Aí eu cheguei na sorveteria e eu vi ele e eu achei ele gatinho. E eu fui começando, tipo, aos pouquinhos a gostar dele. Quando a gente ficou pela primeira vez no final do ano, engraçado, o mundo era pra acabar 21 de dezembro de 2012 e a gente ficou no dia 22, né? Fazer o quê? Aí a gente ficou pela primeira vez numa festa e ele não sabia se eu tava afim dele ou não. Aí ele foi me ver no Natal e foi me levar um presente. Sério, a gente não tinha nada. Ele foi me levar um presente. Aí ele falou, olha, eu comprei isso pra ti. E deu um beijinho na minha bochecha. E aí eu falei, só isso? E ele, como assim? Eu te comprei um presente? Eu não. Eu falei, só esse beijinho. Aí ele me deu um segundo beijão. Ainda bem, né? E tinha um menino dobrando a esquina da minha casa que tinha uns 12 anos e eu já tinha quase 17. E ele era apaixonado por mim. Sabe aquela criança que gosta da menina mais velha e fica correndo atrás? Uhum. Ele era aquele menino. Aí, eu e meu namorado, na época só meu peguetinho, saímos pra dar uma volta e a gente tava de mão. E o menino chegou e falou, como assim? O que tu tá fazendo com a minha namorada? Aí ele me olhou, como assim tu namora esse pingo de gente? Chegou uma criança, né? E eu, não, pera, eu não tô. Não, eu só peguei ele com 14 anos do banheiro. Não era eu. Aí ele falou assim, não, é que eu gosto dela e tal, ele se explicou. E aí ele olhou e falou o meu boy olhou pra ele e falou, não, cara, ela é minha namorada.
Aí já oficializou. Não? Então, aí Aí, teve pedido. Não, pedido não houve, mas houve sinalização de posse. Isso, já fez xixi no poste. É. Aí a gente tá junto até hoje. Eu falo pra ele que a gente não tá namorando. Se eu quiser pegar geral, eu posso. Aliás, tá na hora, já que você deu o primeiro beijo, você convidou, você pede em namoro. Eu vou pedir depois ele do namoro casamento. segunda-feira. Aguardem. Eu falo pro meu marido que ele nunca me pediu em casamento, então que eu tô esperando ele me pedir em casamento. Mas vocês Que eu são nunca fui. casados ou moram A juntos? gente é casado há 9 meses, no papel. Ah, Só que ele papel, ligou. tá casado. Só que assim, ele ligou pra mim e falou assim: olha, eu tava pensando numa solução que vai ficar boa pra mim e pra você. Eu tava pensando, o que você acha da gente casar? Nossa, ele propôs um contrato, né? É, tipo, o que você acha? Eu Olha acho só que como ele é essa- pragmático. vai resolver todos os nossos problemas. Vamos casar. Você, tá bom. Você sabe que o casamento dos meus pais foi exatamente igual, né? Engraçado. Minha mãe fala que meu pai morava com os tios dele e teve um incêndio na casa, né? E eles já estavam namorando há um ano, assim. E aí meu pai perdeu os documentos, perdeu roupa, perdeu tudo. Um monte de coisa no incêndio, né? Aí pegando os rescaldos e tal, aí ele com a minha mãe, ele falou assim: eu vou ter que mudar daqui mesmo? Você não quer casar? Tipo, do nada. Ele virou, eu vou ter que mudar daqui mesmo? Você já não quer casar? Comigo foi mais ou menos assim, tipo, eu queria vir, a gente morava em cidades separadas, na verdade, em estados separados, estados distantes. Era namoro à E aí, distância? namoro à distância, e aí eu queria vir pra cidade dele pra poder estudar e ao mesmo tempo ficar perto dele. Aí ele falou assim, você é uma pessoa de 27 anos, não tá querendo vir porque seus pais não estão querendo que você venha sozinha, tralalá, né? Então faz assim, a gente casa, porque aí eu saio de casa, já que meus irmãos acabaram a faculdade, voltaram pra casa, então eu saio de casa, que vai ficar melhor, e aí você sai da sua casa e a gente casa. Foi meio, vamos aprontar? Vamos aprontar? Que ideia perfeita, né? Aí, assim, em 3 meses a gente arrumou todas as coisas, fomos no cartório e casamos. Bonito. Romântico, né? Mas assim, eu tenho uma história triste pra contar, que é do meu outro relacionamento. Ai, meu põe a E trilha aí, DJ, por favor. Essa história é triste e é triste por minha causa. Eu sempre fui uma pessoa extremamente insegura. Ruim. Pensei que era ruim. A pessoa ruim. Não, eu sou até boazinha, mas eu sempre fui muito insegura. E eu tenho um medo de rejeição extremo. E vários problemas na escola, de menininha gordinha, menininha feia, a nerd, que ninguém faz amizade, ninguém conversa, tralalá. Tá, porque Os que tá gloriosos. contando a minha vida? Não era pra tu contar a tua história? Eu ia falar Não, assim, nossa, praticamente todo mundo que eu conheço, inclusive Não, eu, né? eu tô contando a minha vida e não a sua, porque você beijou com 13, eu beijei com 22. Um minuto de silêncio. Minuto de silêncio pra essa pessoa. Eu beijei pessoa com que 13, mas ele era gay. Ele é gay. Ele virou Só por que- sua causa. Ele me beijou pra parecer que ele não era. E ele sempre ficava comigo pra parecer que ele não era gay, tá? Os meninos que ficavam comigo eram apelidados de São Jorge no colégio. Era muito feio. Ai, que horror. Bom, então, meu caso de complexo, tralalá, gloriosos tempos da internet. Você começa a conhecer um monte de gente, começa a fazer podcast, aí você começa a ter interação com os ouvintes, começa a conhecer pessoas de outros podcasts. E, por sinal, meu marido era do mesmo podcast que eu, mas tudo bem. Nessa época, eu comecei a conhecer alguns podcasts, rolou um sentimento com um, rolou com outro, e eu Normal, conheci um dos ouvintes pelo Twitter, lá, e aí a gente começou um relacionamento à distância. E era assim, a gente namorou 4 anos à distância, só que a gente se via assim 2 vezes no ano. E não era um relacionamento propriamente dito, porque tanto no meu Facebook quanto dele, o status era solteiro, certo? A gente tava namorando entre a gente. Mas Entre a gente. entre a gente, porque assim, pros meus pais eu não estava namorando, entendeu? Pra família dele, ele também não tinha namorada. Agora eu entendi, aquele meu ex lá, ele tava namorando entre ele. Então, ele tava namorando.
ele tava namorando com uma pessoa que ele achava que era você. Eu acho que era isso. Pois é. Bom, aí, no começo, eu tinha muito medo, assim, de assumir pros meus pais que eu tava namorando com um cara que eu conheci na internet. É vergonha, eu também passei por isso. Entendeu? E a gente tinha várias diferenças ideológicas, várias diferenças de pensamento. Diversas vezes a gente brigava por formas de pensar diferentes que a gente tinha, eu e ele. No começo, eu não queria assumir um relacionamento. Mas dos 2 últimos anos, eu implorava pra ele, por favor, vamos assumir um relacionamento e tal. E ele falava, não, eu quero terminar a faculdade primeiro, eu quero fazer isso primeiro, aí a gente assume o namoro e tal. E aí, depois a gente noiva, aí depois a gente casa. E foi ficando uma coisa um pouco desgastada. E pra ajudar, eu tava com muita depressão. E foi indo as coisas assim, de um jeito que eu acabei terminando com ele mesmo sem querer. Aí vem a parte trágica das coisas. Ele não tava te ajudando também, né? Ele tentava, só que é difícil, sabe? Eu Porque imagino. eu sou uma pessoa muito complicada. E tava difícil pra ele, e eu assim, e tava difícil pra mim, só que eu fiz uma coisa abominável, que é terminar por mensagem de texto. Nossa. Ah, mas peraí, Nossa. vocês não estavam namorando, segundo ele, né? Não, a gente tava, só que as outras pessoas não sabiam. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, o que acontecia? A gente já tinha brigado outras vezes, terminado outras vezes, mas voltava. Porque ou eu chorava, enchia o saco e ele voltava, ou ele chorava, ficava triste e eu voltava, entendeu? Era sempre uma dinâmica desse tipo. E eu pensei assim, dessa vez eu não vou deixar margem pra argumento. Eu gostava dele e tal, mas eu cheguei pra ele e falei assim, eu não te amo mais, vamos terminar, por mensagem de texto. Dei umas explicações lá pra ele e tal. E eu fiz dessa forma, porque se eu não tivesse feito dessa forma, eu nunca ia ter conseguido terminar com ele. Cara, assim, é muito triste. Foi muito bad vibe. É muito bad vibe, é muito pesado, porque Mas assim... vocês são amigos hoje ou não? Não, ele não fala mais comigo. Isso aí eu já sabia, que ele nunca mais iria falar comigo, porque ele falou pra mim que não existe amizade após namoro, que ele não é esse tipo de cara, entendeu? Que vai ficar sendo amigo da ex-namorada, que pra ele isso aí não existe. Ele não pode não ser assim, amigo, você é cordial, quem sabe, educado, já serve. Então, assim, exatamente. ele não, digamos assim, que eu tentei conversar com ele depois, uma vez, mas assim, ele não quer nem... Sua parte você fez. Voz, entendeu? Sua parte você já fez. Ele não quer, eu tentei conversar com ele depois, mas não rolou, não deu certo. Não forçar também é respeito. Assim, eu sabia que ele tava com raiva, e quando ele tá com raiva, ele me ataca emocionalmente, e quando ele me ataca emocionalmente, aí eu desmorono, entendeu? Então, eu não queria ser atacada emocionalmente de novo, porque ele sabia pegar onde doía. Então, eu pensei assim, não, vamos acabar com isso de uma vez, porque eu não posso mais viver numa situação dessa. Um pouco foi por influência da psicóloga que eu tava visitando na época, tal. Por isso, muitas vezes eu ainda penso assim, será que se eu não tivesse ido, será que eu teria terminado mesmo, assim? Mas eu sei que eu fiz essa babaquice triste de terminar por mensagem de texto. E é uma coisa que dói muito no meu coração e que eu sei que nunca vai mudar, sim. Olha, você já se desculpou, você já tentou falar com ele. Eu acho que sua parte você fez. A gente faz umas cagadas na vida mesmo. Eu já fiz várias cagadas. Ninguém acerta todas. E querendo ou não, era teu primeiro relacionamento. A tua experiência era -1, não sabia o que fazer. E o cara também não te ajudava. Ele tava te deixando completamente perdida, né? Eu quero uma palavra tipo, sabe quando tu tá num beco sem saída? Tu tava num beco sem saída. Confusa, você não sabia o que fazer. É normal isso. Eu acho que assim, eu não gosto muito de gente que castiga a gente a vida inteira por uma cagada que a gente fez, entendeu? A não ser que, tipo, eu seja a Susana Richthofen, tenha matado alguém, eu já terminei por SMS, eu já terminei por telefone, eu já fiz muita coisa e eu não entendia o que essas coisas significavam pra outra pessoa. Claro, a gente faz essas cagadas porque a gente vai aprendendo. Agora, você ficar chateado é comum, ele ficar chateado, a gente ficar quando faz com a gente. Agora, carregar isso pra vida, sabe? Tipo, a gente vai aprendendo, sabe que com o tempo, eu sou outra pessoa. Imagina, eu terminei com o cara pra dar capricho, com 13 anos.
Você acha que eu faria isso hoje? Óbvio que não. E a pessoa não olhar mais pra minha cara durante 20 anos, depois que cresceu, teve filho, casou, entendeu? Porra, aí... E o cara que sofre tem que ser adulto pra superar também, seja homem. Claro, tem que superar isso aí. Não, cara, isso aí, tipo, tu fez a tua parte de que era pedir desculpa. Se tu não tivesse pedido desculpa, aí eu podia dizer, não, que cagada dupla. Tu cometeu um erro, assumiu, pediu desculpa, aí se a outra pessoa não quer te perdoar, tu fez tudo que tu podia fazer. Cara, a gente tem que parar de levar culpa em tudo. Por mais que a gente tenha, mas a gente tenta se redimir depois, amadurece e tal, e continua com essa culpa, né? Merda. Eu tenho só faz mal pra você. Então, e eu tenho um complexo de culpa envolvendo isso enorme. Pra mim, essa é a minha história mais triste, sabe? Claro que eu tenho N outras histórias de, o garotinho que eu gostava, só que eu descobri que ele era um babaca, ou ele feriu os meus sentimentos. Teve várias situações assim na minha adolescência. Só que pra mim, essa é a história triste que me marcou. E ela ficou triste justamente porque eu tomei uma atitude imatura. Cara, eu tenho uma história triste, mas eu nem sei. Bom, é bem bad vibe, assim. Quando eu entrei na faculdade, eu tava namorando com um menino da minha idade também, gente boa e tal. Ele me deu uma aliancinha. Na minha época, era normal usar aliança de prata, sabe? De compromisso. Eu uso. Não, ainda é normal. Ainda é? A gente usa desde o nosso primeiro dia dos namorados. Que bonitinho. Que fofo. E aí, esse mocinho aí, ele achava que ele tinha sido meu primeiro, a gente tava junto e tal. E aí tinha aliancinha, fiquei 1 ano com ele, foi aquele namorinho perfeito pra me redimir do que eu tinha passado da minha primeira vez, né? Então deu tudo certo, foi tudo bonitinho e tal. No meio do primeiro ano da faculdade, aquela coisa de conhecer um monte de gente nova, né? Gente boa, bonita, inteligente e tal. Eu conheci um cara, e esse cara, tipo, ele dava em cima de mim todos os dias, sabe? E falava, e essa aliança? Termina com ele, fica comigo e tal. No começo eu falava, nossa, cara chato, não sei o que, né? Aí foi passando 1 mês, 2 meses, e eu fui meio que, tipo, gostando do cara, sabe? Sempre tem. E aí eu falando, puta, eu tenho que parar de ver esse cara e tal, né? Pra não misturar as bolas, né? Mas aí foi chegando novembro, dezembro, e ele falando, a gente vai entrar em férias, eu não quero ficar sem te ver, fica comigo, termina esse namoro, namora comigo e tal. E já tava rolando uma tentação, sabe? E aí eu, num dia muito louco, tipo, exames finais de faculdade, sabe? Todo mundo muito louco. Também já tava cansada do meu namorinho perfeito. Chamei o namoradinho lá e terminei com ele na praça alimentação do shopping, sabe? Tipo, a gente tem que terminar porque, né? Porque tá legal demais. Porque tá. Eu dei uma desculpa lá que eu nem lembro também, mas na verdade é porque eu queria ficar com outro moço e, tipo, não ia trair, né? Então vai ter que ser assim, fazer o quê? Mas não contei, óbvio, né? Isso foi na terça-feira, eu lembro até hoje, olha que eu sou bem ruim de memória, mas é porque foi bem triste e pegou, assim. Foi na terça-feira. Eu terminei e tal, fiquei tristinha, quarta-feira já liguei pro outro moço. Né? 18 anos, né? O outro moço não me atendeu. Aí falei com uma amiga dele, aí a amiga dele falou assim, ele tá com viagem marcada pra Natal, porque ele era de Natal, né? Porque ele só fazia faculdade aqui e ia pra Natal. Pra ver a família dele, acho que ele vai no final de semana e tal, deve estar ocupado com isso, não sei. Na quinta-feira, eu estou assistindo o programa do Datena. Ai, meu Deus. Não ria. Aliás, pode rir, né? Fazer o quê? Aí tudo bem, tá? Já cometemos o erro de ver o Datena. E na minha cidade havia tido um assalto. E ele foi morto, cara. Não é pra rir, então. E eu vi isso pelo Datena. Tipo, 40 horas depois. Tipo, teve um assalto numa padaria e teve tiroteio e ele tava na padaria. Gente. Cara, e quando eu vi o nome, né? Porque aí falou, morreram 3 pessoas e um dos falou os nomes, né? Não pode ser. E aí, tipo, deu 3 minutos, ele tocou meu celular, era uma amiga minha falando, você não viu isso, né? Da televisão e tal. E, cara, eu não lembro a minha reação, porque eu não conseguia falar, abrir a boca, eu não conseguia falar. Porque, tipo, sabe quando você termina o seu namoro perfeito de 1 ano, que você tá apaixonada por outro cara, você tenta avisar o outro cara e, tipo, e acontece isso? Gente. Cara, que pesado. Tô te falando. Eu já sou pesada, tô me sentindo 3 vezes mais pesada. Isso foi uma coisa que me marcou muito, assim, durante um tempo eu fiquei guardando recorte de jornal do que aconteceu, sabe? Assim, tipo, eu fiquei bem mal, assim. Depois, no ano seguinte, até o ex-namorado que eu tinha terminado tentou voltar comigo, e aí eu fiquei pensando, será
será que eu volto ou não volto? E depois, sabe, me deu um negocinho estranho. Eu falei, não devo voltar, não. Porque eu só lembrava do porquê eu tinha terminado, né? Aham. Sim. E olha O que eu melhor que tu fez foi tocar em frente, cara. Foi muito esquisito, cara. E olha, e é um cara que eu nunca tive nada. A gente nem se beijou, né? Uhum. Nunca tive nada. Mas, tipo, a expectativa tava gigante, né? Tava gigante. Imagina, né? Eu tirei a aliança, né? Foi uma coisa que me marcou, assim. E, engraçado, quando acontece isso, você fica pensando, podia não dar em nada, né? Eu podia ter ficado com ele, tipo, 1 dia, 2 dias e não ser nada, né? Mas por causa disso, acabou marcando, tipo, e como é que seria? Que louco. Esse e se mata a vida da gente. Esse e se. A gente não pode se apegar a isso, mas sempre vem na cabeça, né? Como é que seria? Vem. Por que aconteceu isso, sabe? Tipo, sei lá. Não, é realmente uma história muito triste. Não é uma desilusão amorosa, mas é uma tristeza do Dia dos Namorados. Isso é pra animar vocês, viu? Vamos fazer um momento aqui. Vamos falar para as pessoas amarem as outras pessoas enquanto elas estão aí. Que bonito! Isso! Gente, se vocês estão na dúvida se vão ficar ou não, se vão falar ou não, como é que fala os jovens? Com o crush? Ou com a pessoa que gosta de vocês? Cara, tira essa... Cara, se você tá na dúvida, não sei se eu falo, eu vou deixar pra amanhã, não sei o que, não sei se ele quer, não sei o que. Cara, fala agora. E não é nem por ser questão de vai morrer ou não. Tipo, simplesmente ele pode descer amanhã na portaria e conhecer outra pessoa, entendeu? Então, são existe a chance dele te responder, tá bom? Existe a chance dele te responder, tá bom? Tu vai esperar? Vai esperar. Cara, o não você já tem, de todo mundo. Todo mundo não tá... Desculpa falar, amiga e amigo que tá ouvindo isso e não tá com ninguém. Você já não tá com ninguém. Não pode ficar pior. Não tem como ficar pior, entendeu? Então, assim, tenta, vai lá, fala. O máximo que você vai receber é, não, querido, obrigada, já jantei, entendeu? Eu já cheguei a falar assim, você sabe que eu tô gostando de você, né? E ele respondeu assim, dá uma segurada. Dá uma segurada. Beleza, já entendi o recado. Obrigada. Menos, quase nada. Dá uma seguradinha aí, querida, né? Beleza, pelo menos eu falei, né? Deixa pra lá. O importante é a gente tentar, né? Me maltratar, ó dama de ouro, pega o rei de espada, dê essa cartada e depois venha me buscar. Bom, pessoal, é isso aí. Esse foi o nosso Omega Cast dos Eu Só Me Fodo Nessa Merda. E vocês querem fazer seu jabá, meninas? Por favor, né? Pra relembrar que é a cafeína, eu comecei há uns 2, 3 meses atrás num podcast novo lá no Plataforma Geek, Plataforma Cast com Bags. Nosso podcast chama Papo Delas, é uma vez por mês. Só menininhas também, só que menininhas muito pouco delicadas. Como a gente, falando de temas aleatórios. Não é papo calcinha, é papo pra todo mundo. Tá sendo bem legal os comentários. Não é um sucesso de público, mas agora eu acho que vai ser, hein, com esse jabá todo. Então eu quero agradecer a Livcat, agradecer o MegaCast pelo convite. Um beijo, tudo de bom, sucesso. Outro pra vocês. Amigos, eu sou a Nath, lá do TambaCast, e agora eu tenho o meu quadro solo, porque o pessoal falava, estagiária, quando é que vai ser efetivada? Então o Grande Rola me deu um quadro solo lá no TambaCast, e a gente chama carinhosamente de Nath Papo, quinzenal lá no Tambinha. Já entrevistei o Wesley Zop, fiz lá ele contar a história sobre o travesti, fiz ele cantar a música de Talarico. Você sabe que eu ouvi hoje e eu achei incrível, viu? Parabéns, Nath. Eu vi o teu comentário, fiquei tipo, a minha amiga tava aqui, ela tava na minha cama e eu fiquei tipo, a Cafeína comentou o meu podcast, ela ficou tipo, super legal, cara. Muito bom, muito bom. Parabéns, continua que eu adorei o formato. Nossa, muito obrigada. Gente, mandem e-mail ou mandem alguma coisa pra dizer quem é que vocês querem no próximo. Eu não sei quem eu vou chamar, eu tô com uma lista e caso a pessoa diz, chama o fulano, eu coloco um tracinho do lado. Quem tiver mais tracinho vai ser o próximo. Belo critério. Excelente. Bom, pessoal, esse aí, o link das meninas vai estar aí no post. O link pros podcasts, o link dos e-mails também. E espero que vocês tenham gostado desse nosso papo deprê, super engraçado. Olá, aqui é o Diego Dourado. E no episódio de hoje vimos que há muitas atrapalhadas no campo amoroso, quanto com os meninos quanto com as meninas. E isso prova o que todo mundo tá lascado.
Vocês me acharam no episódio de hoje? Não? Prestem mais atenção. Eu estava exatamente nos efeitos sonoros. Isso mesmo. Todos os efeitos sonoros foram minhas reações durante a edição. Então, espero que tenham curtido. Um ômega abraço. E quem quiser, mande o seu e-mail comentando a sua história, comentando as histórias das meninas para omegastation@omegastation.com.br ou comente aqui no site. Um ômega abraço e até a próxima. He-Man.